Já aconteceu com você alguma vez você entrar num ambiente, entrar numa casa, num ambiente, num trabalho, num serviço, e de repente se sentir que sua energia está diminuindo, que seu ânimo está diminuindo, se sente um ambiente pesado, um lugar que você se sente mal, uma sensação ruim? Se você já sentiu isso em algum lugar ou na sua própria casa, então aqui eu quero trazer hoje para você algumas soluções, algumas técnicas práticas e técnicas um pouco mais espirituais, rezas, orações, etc., que você pode fazer, tanto se for na sua casa ou em outros ambientes, para você realmente limpar a energia que tem naquele lugar. Porque isso acontece porque esse ambiente que você entrou está tendo uma energia negativa, uma energia ruim, que pode tirar, isso também afeta em você mesmo, tira a sua energia. Tem vezes que você está num dia todo animado, de repente você se sente fraco, triste, para baixo, mais frágil. E isso é por causa do ambiente. E se isso está acontecendo na sua casa, pior ainda, você tem que tomar muito cuidado. Então vamos ver hoje o que fazer realmente, que práticas você pode colocar, fazer no dia a dia, na sua casa, o que você tem que mudar na sua casa, coisas realmente que você pode implementar na sua casa e ajudar a limpar o ar da sua casa, ou desse ambiente que você está, coisas práticas e coisas mais espirituais também. Vamos lá. Primeira coisa, nossos sábios, está escrito no Código de Lei Judaica, isso está escrito referente a casas de estudos de Torá ou lugares de rezas, Beit Knesset, uma sinagoga, por exemplo, está escrito que no Código de Lei Judaica, no Shulchan Aruch, que é importante ter nas sinagogas janelas grandes. Por que isso? Porque quando você tem uma janela grande, a gente olha para o céu, a gente consegue ver mais o céu. E na hora que a gente olha para o céu, a gente lembra de Deus. Como está escrito, Seu Marom Enichem, Seu olhem, Marom Enichem para cima, olhem para cima, vejam em cima o céu. Ureumi Baraele, vocês vão ver quem criou isso. Ou seja, na hora que a gente olha para o céu, a gente lembra de Deus, a gente se conecta com Deus. Então assim também, por isso nas casas de orações, você tem que se conectar com Deus de um jeito mais forte. Então a gente olhar para Deus, olhar para o céu, conecta a gente com Deus de um jeito mais forte, a gente consegue meditar melhor, pensar melhor, se conectar melhor com Deus. Assim também na sua casa, ou onde você está. Se for um lugar com uma energia negativa, você pode sentir isso na prática, mas o motivo, a fonte disso é uma fonte espiritual. Ou seja, que naquele lugar pode ser uma casa que tinha muita idolatria, ou que tem agora idolatria, de modo geral, lugar que tem idolatrias e estátuas, etc. Isso traz uma energia negativa para aquele local, tá? Ou pode ser um lugar que fizeram no passado, mesmo se não tem agora, fizeram lá magia, fizeram macumba, fizeram feitiçaria, fizeram coisas que são contra Deus. Isso traz para aquele lugar seja um lugar pesado, uma energia ruim, que atrapalha a gente, bloqueia a gente. Muitas vezes você está tendo problemas também financeiros por causa de que o lugar está trazendo bloqueios para a sua vida, não deixa você avançar, você crescer, por causa dessa energia negativa. Então, ter janelas, uma casa, ou se está procurando uma casa para morar, é bom também ver um lugar que tem bastante janelas. Que isso conecta a gente com Deus e traz mais espiritualidade. A gente lembra de Deus nessa casa, é uma casa que é mais vezes lembrada por Deus, é uma casa mais alegre, é uma casa mais viva, uma casa que tem uma energia boa. Segundo, dica que eu quero dar aqui para vocês, que realmente pode ajudar, isso é uma coisa que não é tão difícil de implementar, é ter um pouquinho de natureza. Ah, mas Rabino, eu moro num apartamento, um lugar que não tem como ter natureza. Sim, tem como ter natureza. Umas plantinhas, um pouquinho de verde, plantas, lugares que dá para ter árvores e coisas mais assim. Se conectar com a natureza, ou ter um lugar que você possa sair no seu prédio e ver um pouquinho de natureza, por exemplo, ou você está sentindo uma caída energética, você está sentindo triste para baixo,
vá para um parque, para um lugar que tem ar puro e que tem natureza. Que a hora que a natureza está totalmente conectada com Deus. Na hora que a gente chega num lugar de natureza, está escrito que a gente tem chuva lá, a gente consegue pensar melhor, meditar melhor. E na hora que a gente vê a natureza, é uma das coisas que mais mostra a grandeza de Deus. A gente vê tanta coisa, tantas árvores diferentes, perfeitas, com cada coisa. Qualquer um que começa a estudar um pouco mais a parte da natureza, vê como que Deus está vitalizando isso. O próprio patriarca Abraão, ele descobriu Deus através da natureza. Ele viu como pode ser que é tudo tão perfeito, e com certeza tem alguém por trás de tudo isso. Que, por exemplo, tem lugares florestas e florestas, que ninguém está lá mexendo, plantando, mas crescem árvores, sozinha a natureza. Então a gente vê a mão de Deus por trás disso. Então isso ajuda também a te meditar, de pensar em Deus, de conectar com Deus mais, através disso trazer uma energia positiva e pura para aquele ambiente. Ter cores também, paredes, imóveis, o que for, cores claras e alegres, são cores que também trazem boas energias, trazem coisas positivas. Se você quer entender um pouco melhor sobre o significado de cada cor, que cada cor ela desperta na gente espiritualmente, então eu vou deixar aqui embaixo o link de uma aula viva que a gente fez aqui sobre a energia que temos de cada cor, de acordo com a Kabbalah. De acordo com isso, você pode montar sua casa do jeito que você gosta, de um jeito que vai trazer para você também boas energias, vai mudar o ambiente da sua casa, onde você está, o seu trabalho, onde for. Agora, tem outras coisas também que podem fazer que sua casa, onde você esteja, seja um lugar com uma energia ruim, para baixo, negativa. Por exemplo, uma casa que é cheia de brigas. Marido e mulher sempre está brigando, pai e filho, mãe e filhos, o que for. Tem sempre brigas naquela casa, xingamentos, palavrões, Quando a gente falou também de idolatria, magia, feitiçaria, tudo isso traz um ar ruim para aquele lugar. E esse ar, essa energia negativa, afeta muito a nossa vida, deixa a gente para baixo, triste, sem alegria, sem motivação, com desânimo. Muitas vezes a gente tem um desânimo até espiritual por causa disso, que essa casa está cheia de energias negativas, de palavrões, xingamentos, brigas, gritarias. Então, mudar isso, tentar. Se você quer ter uma casa com boa energia, uma casa boa, que vai te afetar positivamente, espiritualmente também, então faça o contrário. Seja uma casa de paz, uma casa de conexão, marido e mulher, filhos, pais e filhos, mães e filhos, filhas, de modo geral, tudo. Uma casa de elogios, que um elogia o outro, o marido elogia a mulher, cada coisa pequena que a mulher faz, o marido elogia, que a esposa elogia o marido, e o marido, os pais elogiam os filhos também elogiam os pais e agradecem, uma casa de agradecimento, é uma casa de energias positivas. Isso pode te influenciar não só espiritualmente, também materialmente, você tem uma vida melhor, até mesmo financeiramente. Então tome muito cuidado quando você vai falar alguma coisa para alguém naquela casa, no trabalho, onde for. Uma casa que fizeram lá, um ambiente, casa eu estou querendo sempre dizer aqui um ambiente, tá? Pode ser rua, casa, onde trabalho, onde for. Mas um lugar, um ambiente que fizeram lá, imoralidades sexuais, até se for no passado, essa casa ela realmente traz uma energia negativa. O que a gente pode fazer agora para poder trazer uma energia positiva para aquele lugar? Por exemplo, como a gente falou antes, alegria. A alegria traz uma energia positiva para o ambiente. A alegria é uma das coisas mais importantes no serviço a Deus. Grandes cabalistas e os profetas, antes de eles poderem ter profecias, inspiração divinas, eles tinham que ficar alegres. O próprio profeta Jonas, da história da baleia, ele era uma pessoa simples, ele só teve o mérito de ser um profeta por causa que no grande dia de Sukkot, na festa de Sukkot, na festa de Simchat Bet HaShoevah, que eles dançavam, se alegravam a noite inteira, de lá ele ficou tão alegre que ele trouxe para ele profecia. Então a alegria traz uma energia muito boa para casa, para o lugar, espiritualmente e materialmente também.
E mais ainda, ler salmos nessa casa, no ambiente que você está, no seu caminho, onde for. Ler salmos, estudar Mishnayot. Mishnayot, às vezes, as letras de Neshama. Neshama quer dizer alma. Então, Mishnayot, eles trazem uma alma para a nossa vida, trazem espiritualidade para a nossa vida. E está escrito que, trazido no livro Hayom Yom, o Rebbe de Lubavitch, ele escreve que, através de ler Mishnayot, ou falar Mishnayot de cor, e também falar letras do Tânia, o livro do Tânia, Likutei Amarim Tânia, eu já trouxe aqui várias vezes, tem em português, está literado, com comentários, etc. Estudar ele também e falar as letras que estão lá, também purifica o seu ambiente. Existe um costume também, muito importante, em vários lugares, mas tem que tomar muito cuidado, ter um livro do Zohar na sua casa também, se purifica o ar do ambiente, mas o livro do Zohar não traduzido, quer dizer, só se for uma tradução legítima, tá? Pode ser o próprio livro no original, mesmo que você não vai entender, precisa ler nele. Ter ele também em casa já traz também, mas tem que tomar muito cuidado, quando você tem um livro tão elevado dentro de casa, tem que estar em um lugar que vão respeitar esse livro, um lugar que não vão falar coisas erradas e fazer idolatrias, ou ter imoralidade naquele ambiente, então tem que tomar muito cuidado. E um dos assuntos muito importantes também, ler o Ketoret. Vou deixar aqui embaixo também o link com o Ketoret, o incenso, não precisa fazer nenhum incenso, é só ler. Ler as palavras do Ketoret, pode ler em hebraico, pode ler traduzido, é melhor ler no hebraico original, depois você pode ler a tradução para entender melhor também, mas isso também traz uma limpeza para aquele ambiente. Tá? E quanto mais você estudar palavras de Torá, ou falar palavras de Torá naquele ambiente, e fazer boas ações, fazer a mitzvah de tzedakah, da caridade, pode ser uma caridade financeira, com dinheiro, para uma instituição, hoje em dia pode ser através do Pix, pode ser através de moeda, como for, uma instituição de caridade, uma instituição de Torá, ou simplesmente fazer caridade também física, ajudar alguém em alguma coisa, não precisa ser com dinheiro, pode ser com apoio, carinho, dar uma força, dar um apoio, né, para a pessoa que for, isso também é chamado de caridade. Fazer boas ações nesse lugar, isso melhora a energia do local. Então, quanto mais fazer boas ações, com o tempo as energias negativas vão saindo e começam a ter energias positivas, energias boas. Isso vai te ajudar em tudo na vida. Tanto você ter uma família melhor, um lugar que tem uma energia negativa, ele faz tudo ficar negativo, começa a ter brigas naquele local. Você pode ter que você nunca teve briga com sua esposa ou com seu marido. De repente você entra nesse ambiente assim, de repente começa a entrar brigas, começa a entrar discordâncias, brigas e coisas horríveis. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então, sempre fazer isso. E quanto mais boas ações você fazer naquele local, melhor você vai trazer uma limpeza para aquele local, vai trazer muita espiritualidade, e isso vai te afetar na sua vida em todos os sentidos, materiais e espirituais, tá bom? Se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreva e compartilhe essa aula com mais pessoas. Muito obrigado.